Vamos falar da busca e apreensão, uma das piores dores. Quem adquiriu seu primeiro carro ou realizou um sonho, daqui a pouco tem lá seu carro apreendido. Infelizmente é uma realidade de muita gente no Brasil, porque o veículo no Brasil está caro, né? Não é barato comprar, as parcelas são altas. E basta um probleminha financeiro na vida dessa pessoa que comprou, que é o suficiente para ela parar de pagar ou atrasar algumas parcelas. E o banco pode, sim, depois de atrasar somente uma parcela, fazer a busca e apreensão se ele quiser. E aí, quando ele faz a busca e apreensão, lá no contrato que você assinou, a gente acaba não lendo, obviamente, até porque se lê ou se não lê não vai fazer diferença nenhuma, está escrito que o saldo devedor total vai ser vencido antecipadamente, ou seja, atrasou uma, pega tudo que está devendo e cobra tudo de uma vez. Então, a pior coisa que pode acontecer com a pessoa que já não consegue pagar uma é ter o carro apreendido e ter que pagar o saldo devedor total. E aí, faz o quê? Bom, primeiro passo é você estar alerta com relação a isso. Se você sabe, você está me ouvindo aqui, você sabe que atrasou, pode ter o carro apreendido, não vacila. Primeira coisa é você não deixar o carro ser apreendido de nenhuma maneira. Não fica rodando com o carro, não fica dando bandeira com o carro. Deixa o carro guardado para resolver isso antes. Não é que você vai esconder, não é que você vai fazer algo ilegal, algo errado, mas você precisa resolver antes que o carro seja apreendido. Calma, não é porque atrasou uma que o banco já vai vir atrás. Para o banco não é vantagem isso, por quê? Porque se ele entra com um pedido de busca e apreensão já na primeira e você vai lá e paga, o problema se resolveu e ele vai ter gastos desnecessários com a ação, com advogado, jurídico, etc. E que, no fim, não vai ser necessário. Então, geralmente, a política interna dos bancos espera algo em torno de 3 parcelas para fazer a busca e apreensão. Mas, assim, isso não é uma regra da lei. É uma regra interna e por uma questão de economia. Só que se o teu contrato for um valor muito alto, está falando de um contrato de 100 mil, 150, por vezes, atrasou uma, o banco já vai querer fazer a busca. Eu tive uma cliente que estava somente com uma parcela em atraso, ela estava descendo do condomínio dela, ela abriu a porta do elevador, da garagem, ali por umas 6:30 da manhã, o olheiro, que é uma pessoa contratada pelo banco, já estava ali, parou na frente dela, chamou o oficial de justiça e apreendeu o carro. Ou seja, isso pode acontecer. Foi uma das únicas vezes em toda a minha carreira que eu vi algo nesse sentido, mas para dizer que pode acontecer, então não vacila. Quando você está com busca e apreensão, quando você está com parcelas em atraso e o banco pode fazer busca e apreensão, a primeira coisa que você tem que pensar é tentar resolver essa demanda. Claro, você submete o teu contrato para um jurídico, para um advogado, para ele ver se tem alguma cláusula abusiva, se tem alguma coisa que dá para fazer, mas geralmente não tem. Já te adianto que os contratos estão, em sua maioria, redondos. Bancos menores, né, eu já ouvi falar de um banco recente chamado Creditas. Esse banco, eu já vi ele praticar juros acima da média de mercado, que é a tese que a gente usa para derrubar a busca e apreensão. Mas a maioria dos bancos, Bradesco, Itaú, está redondinho, não tem muito o que se discutir. Então, o papel do jurídico vem na parte de orientação, que é basicamente isso que eu estou fazendo com você que está me ouvindo, e também um respiro, um suporte, porque às vezes a pessoa está te contratando porque ela não tem como pagar aquela uma parcela, ela não tem como resolver o problema. A parcela é de R$ 1.500, R$ 1.200, ela não consegue pagar. Então a gente faz uma proposta, geralmente a gente sabe disso, a gente faz uma proposta de honorários numa parcela bem menor, para que ele possa ter esse suporte jurídico, e aí a partir disso a gente começa a dar assessoria. De que modo? Orientando, como a gente está fazendo aqui agora, e se eventualmente esse carro for apreendido, a gente vai fazer defesa, a gente vai tentar negociar, vai tentar meios de minimizar o prejuízo dessa pessoa. Mas é claro, melhor ainda é se o moto, não for apreendido. Isso é muito importante. Então, que fique muito claro, quando você financiou o seu veículo, quando você financiar, melhor dizendo, já pensa no valor de parcela e que se tudo der errado, se você vai conseguir pagar ou não. Porque o que acontece? Quando o carro é apreendido, vamos supor que você fez um financiamento lá de R$ 30 mil e o número de parcelas ficou de R$ 1.500, 48 parcelas de R$ 1.500. Ou seja, você tem uma dívida ali de quase 48.500, quase 70 mil aproximadamente. É normal isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, realmente o valor fica dobrado ou algo muito próximo disso. Justamente porque os juros no Brasil também é muito caro e isso tudo não é por si só abusivo.
é injusto, mas não é abusivo perante o nosso judiciário. E aí você tem toda essa demanda ali de parcelas mensais para pagar, e você está pagando aquela parcela mensal, normalmente você em algum momento para de pagar essa parcela mensal. O que vai acontecer é que você vai eventualmente ter o carro apreendido se você não pagar. Se o seu carro for apreendido, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar resolver. Você tem 5 dias para quitar esse saldo devedor total. Então vamos supor que você pagou lá já 40 parcelas, faltam só 8 de 1.500. O valor está baixo, está algo em torno de 10, 12 mil reais para quitar. Então às vezes vale a pena você pegar um empréstimo ou pegar com alguém emprestado para fazer essa quitação e pegar o carro de volta. Por quê? Porque se em 5 dias você não pegar o carro de volta, o seu carro vai a leilão. E o seu carro indo a leilão, ele pode ser arrematado por até 50% do valor da FIP dele. Então vamos supor que aquele seu carro tem um valor de FIP de 50 mil. Ele vai ser vendido por 25 mil. Então, aliás, não que vai ser vendido por esse valor, isso é muito importante dizer. Ele pode ser vendido por esse valor, mas depende dos lances, dos leilões. Às vezes um carro mais esportivo, um carro mais caro, geralmente é arrematado por um valor maior, porque ele é mais benquisto, né? Às vezes a pessoa compra porque não se importa com o carro ser leilão, às vezes compra para revender, enfim, tem vários motivos pelo qual você compra um veículo em leilão. Mas, dito isso, agora você tem essa premissa. Então tá, então o meu carro sendo apreendido, ele pode ser vendido por até metade do valor da FIP. Tudo bem, e o que acontece com a minha dívida? Ela é quitada? Não, ela não vai ser quitada. A sua dívida, basicamente, ela vai continuar. Só que o produto da venda, ou seja, o valor da venda, então imagina que foi vendido ali por 25 mil e a sua dívida é de 30 mil. Bom, o que aconteceu é que 25 mil vai ser quitado, vai sobrar ainda um saldo devedor com o banco de 5 mil que ainda você vai ter que pagar. Então você já pagou as parcelas, seu carro foi apreendido, foi vendido e ainda você fica devendo. Outro cenário, vamos supor que faltava pagar de dívida somente 10 mil reais, de dívida com o banco. E aí foi apreendido, vendido por 25 mil. Esses 15 mil de diferença que sobrou, ou seja, parte dele vai quitar a dívida e a parte dele vai ser devolvido para você. Confesso para você, eu nunca vi isso acontecer, justamente porque é muito improvável que isso aconteça. Todas as taxas, tarifas, despesas com pátio, guincho, etc., nunca sobra nada. Então, a dica de hoje é: não deixe o seu carro ser apreendido. Eventualmente, se isso acontecer, claro, procure um advogado, mas procure antes, quando você estiver em situação de inadimplência, para você ter orientações do que fazer, para que você tenha um jurídico próprio para você mesmo saber como lidar com essa situação da melhor forma possível, tá? E se você gosta de vídeos assim, não deixa de seguir aqui nas redes sociais, no YouTube, Spotify, não deixa de comentar com as suas dúvidas, com as suas observações sobre o vídeo. Se alguma coisa não ficou clara, me pergunta, que eu vou adorar responder, seja num comentário mesmo ou com outro vídeo. Não deixa também de ativar as notificações para receber os avisos dos vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.